Um prazer, para quem não me conhece, sou Gilberto Araújo, sou fundador e líder de um movimento universitário chamado FIRE Universitário, e nesses últimos 15 anos, talvez a sua idade inclusive, Jesus me deu a honra de ministrar em campos universitários, através de uma porção específica que o Senhor nos proporcionou nessa última década. E nós alcançamos 580 universidades, 80 mil estudantes universitários. Glória a Deus, batizamos 2.700 estudantes de medicina. E eu vi Jesus fazendo muita coisa. E hoje eu sou também pastor fundador de uma igreja que é o fruto do avivamento nas universidades. Uma igreja que se chama 70x7 lá em Brasília. Hoje eu quero continuar essa porção, essa honra de ministrar o Evangelho. E diante de um tempo tão específico como o Carnaval, e ver um coletivo de jovens tão intensos no Senhor, hoje eu quero ministrar um tema que eu acredito que vai falar com todos nós. Hoje eu quero ministrar sobre janela, lugares perigosos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos capítulo 20, a partir do verso 1. E eu quero fazer uma exposição bíblica com vocês nessa manhã. Eu sei que está quente, mas você está ligado que tem uma galera em Salvador que está mais quente, os caras estão pulando sem parar lá. Então é um privilégio estar aqui com Jesus, com vocês, enquanto família espiritual. Atos 20, versos 1. A minha tradução aqui, James atualizada, está escrito: Passado aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda a região, animando os irmãos, com muitas exortações, e finalmente chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 anos, onde estava pronto para embarcar para a Síria. Os judeus moveram uma conspiração contra ele, por isso decidiu retornar pela Macedônia. No que foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirra, de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico, Trófimo, da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante de nós, e nos esperaram então em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais de 7 dias. No primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: Não vos alarmeis, pois a sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até ao alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Com isso, galera, à luz desse texto, eu quero ministrar sobre esse tema: janela, lugares perigosos. É importante você saber que há lugares que nos posicionamos na vida, que são lugares que nos convidam para a morte. Ainda mais nessa faixa etária tão importante, que é a fase da juventude. Pois bem, o apóstolo Paulo, segundo o texto, estava na sua 2ª viagem missionária, quando ele queria ir para a Ásia, e o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse para aquela região. E o Senhor então o convidou para entrar em uma outra geografia, pela Macedônia. E como você sabe, ele tem uma teofania, uma aparição sobrenatural auditiva no texto. E ele então escuta, entrou de uma voz de um varão macedônio dizendo: Passa pela Macedônia, ajuda-nos. Então, Paulo, com essa comitiva missionária, queria ir para a Ásia, mas eles entram no que nós chamamos de Europa.
Eles entram na Macedônia. E então ele entendeu que era da vontade de Deus entrar no Ocidente. Ele então entrou na Europa. E dali ele partiu para Troade. E ele então pega uma embarcação, porque Troade é uma cidade portuária, e ele desembarca em Neápolis, próximo de Filipos. Então, de Filipos ele vai para Tessalônica, depois ele vai para uma cidade grega chamada Bereia, depois ele vai para Atenas, e de lá ele avança para Corinto. Após isso, nós temos a narrativa histórica da terceira viagem missionária da Ásia, quando ele alcança a Ásia Menor, a partir da cidade de Éfeso, em Atos 19. E agora ele está retornando da sua terceira viagem missionária, e quando ele desembarca na mesma cidade que ele teve a visão, lá em Troade, e obviamente ali já havia uma igreja apacentada por Paulo. Paulo já estava cuidando de muitas pessoas em Troade, nessa geografia grega. E ele aproveita o momento que ele desembarca e ele quer se reunir com a galera. E a Bíblia diz que era domingo. E ele então estava nesse dia do Senhor. E ele tinha uma intenção também de ceiar com a igreja ali na cidade de Troade. E com isso diz o texto que Paulo prolongou o seu discurso. É um texto muito clássico. E ele fez então um discurso longo. E eu não sei se nós estamos acostumados aqui a irmos para a igreja às 6 horas da tarde e vermos um sermão que começa às 6 pontualmente e vai até a meia-noite. E aí, cara, imagina que você está tendo contato com um homem que traduziu as Sagradas Escrituras, traduziu a Sala do Trono para gregos. O apóstolo Paulo foi o cara que colonizou o Império Romano escrevendo cartas na cadeia. E ele era erudito, ele sabia de forma significativa toda a cultura grega, sabia de forma muito erudita sobre a teologia judaizante, e foi ele que traduziu Jesus para todo mundo daquela época. Então imagina o pai na fé da sua igreja local, depois de 5 anos sem ver você, e ele viajando o mundo, ganhando o mundo todo, e traduzindo Jesus para o mundo todo, para os esquimós, para as tribos aborígenes, para as tribos indígenas, e de repente ele volta, e tudo que você quer é ouvir o seu pai na fé, e tudo que você quer é ficar horas ouvindo o que ele tem para dizer. E a igreja estava nessa expectativa de ouvir o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo está pregando, e a galera está empolgada. É muito bom pregar num ambiente que está avivado, e certamente Paulo estava nessa geografia. Nós não estamos acostumados, mas quando nós amamos o pregador, a gente fica lá, cara, independente da hora, ainda mais sabendo que é o seu pai na fé. Tudo muda. Diz o texto então que um rapaz chamado Eutico estava assentado à janela, no 3º andar, e ele, portanto, viveu um risco extremamente perigoso. Então, irmãos, em virtude desse longo discurso de Paulo, lá pelas tantas, por causa das muitas luzes, como diz o texto, Eutico, tomado pelo sono, foi vencido pelo sono. No ambiente de culto, ele é distraído. E então ele aproveita o momento em que iria permanecer naquela geografia. E o apóstolo Paulo, ele continua o sermão, e você sabe que na geografia do sermão, tem um que está chapado no Senhor, com expectativa de ouvir o Senhor, e tem outro que está pensando na página dele do Instagram, sei lá, no rolê que ele está vivendo lá de fora, naquilo que ele está vivendo na sua vida secular. E diz as Sagradas Escrituras, então, que Eutico, porque ele está em um lugar perigoso, ele está sentado numa janela, ele cai. Você está ligado que quem cai, nunca cai para dentro. Geralmente quem cai, cai para fora. E Eutico caiu. E ele já caiu sem vida. E porque ele caiu, Eutico morreu. E então diz as Sagradas Escrituras que Paulo desce, toma-o, debruça-se sobre ele, e diante desse pânico coletivo, porque a galera estava reunida no culto no cenáculo, e ele então, para acalmar o coletivo de muitos desesperados, imagina você que você está aqui no acampamento e está repreendido em nome de Jesus, mas por causa de uma distração, tem um brother que está sentado na janela bem ali, cara. O que está fazendo ali, velho? E ele está olhando para o lado de dentro e para o lado de fora. Ele está num ambiente perigoso. Ele poderia estar confortado em um lugar apropriado para ouvir a Deus. Só que ele escuta o lado de fora e o lado de dentro. O lado de fora e o lado de dentro. E geralmente por causa dessa persuasão, ele cai e morre. E todo mundo fica alvoroçado. E o pastor Kleber sai, olha para o garoto, vê que ele está morto, mas pela fé ele diz: calma, galera, ele não está morto. Todo mundo está vendo que ele está morto.
Talvez até o crânio dele deve ter se aberto. E Lucas era o único médico. Então Lucas era o único que tinha potencialidade de trazer um diagnóstico de óbito. E segundo a biografia de Lucas, é nesse episódio que de fato ele se converte. Quando ele vê Eutico sendo ressuscitado em sua frente. Pois bem, Paulo então, para acalmar a multidão ali, ele diz: fiquem tranquilos, a vida está nele. E depois então da ressurreição de Eutico, diante de um fato profundamente extraordinário, uma ressurreição pública, pois dos muitos milagres que Deus fez a partir das mãos de Paulo, essa foi a única ressurreição que Paulo teve a possibilidade de gerar em seu ministério. Não tem nenhum outro relato bíblico que Paulo ressuscitou outra pessoa. Assim como o profeta Elias só ressuscitou um jovem. E assim como o profeta Eliseu também. Então você vai ter um milagre de ressurreição, único, específico, narrado nas Sagradas Escrituras, feito por Paulo, foi na ressurreição de Eutico. E eu penso, irmãos, que a igreja poderia estar tão maravilhada, todos poderiam estar tão felizes que, com aquela geografia e com aquela realidade de ressurreição, que o culto acabaria ali mesmo. Não teria mais Santa Ceia, não teria mais sermão, e Paulo já tinha pregado 6 horas, e o povo sairia pulando na rua de Troade, profundamente feliz, cara, e talvez até indo para a praça pública. Se fosse essa galera aqui, com certeza isso iria acontecer. Vocês postaram um vídeo que deu mais de meio milhão de views, cara. Isso é um fenômeno, cara, para um acampamento de carnaval, para um grupo de jovens. Imagina se fosse uma ressurreição pública, brother. Pois bem, mas não foi isso que aconteceu. E quando eu analiso o texto, através da ressurreição de um jovem, eu vejo Jesus Cristo nos chamando para um adultecimento, para um amadurecimento, sobretudo em relação a assuntos eternos. Eles simplesmente voltaram para o cenáculo, lá no 3º andar, e Paulo simplesmente continuou o sermão até o raiar, cara. Se Paulo pregou um sermão longo, após a ressurreição, aí que ele prega mesmo. E o sermão foi profundo, foi conciso e foi extraordinário, porque ele pregou 12 horas ininterruptas. E esse episódio, meus amados irmãos, me provoca algumas análises textuais que eu passo a vos passar agora. E a primeira análise textual é que a janela, galera, é um lugar que oferece profundas distrações. Pois, biblicamente falando, janela é um lugar extremamente perigoso, gerando, portanto, um estado de acomodação. Analise comigo que as condições geográficas e históricas de Troade, de uma geografia que a navegação só se daria a partir do verão, onde o ambiente, se aqui está quente, lá, cara, a temperatura multiplicaria, porque o efeito estufa faz com que à noite é como se um ambiente fechado fosse uma panela de pressão. Então todos estavam desconfortáveis, mas todos estavam ali impactados com a presença do apóstolo Paulo. E, portanto, o ambiente estava extremamente abafado, um congestionamento de pessoas, proporcionando, então, um ambiente aparentemente desconfortável, a temperatura térmica estava muito quente, e então, estar na janela era simplesmente um ambiente confortável, o ar estava fresco, gerando, portanto, distrações perigosas, sugestionando que o ambiente de dentro era desinteressante, levando pessoas a observar o garoto, estava num ambiente perigoso, e o culto era uma distração para o garoto, uma distração para a comunidade de fé. Mas o curioso, cara, é que esse ambiente de janela é uma distração, que pode te levar, cara, a lugares que pode determinar, inclusive, o destino da tua alma, o destino eterno. Levando uma pessoa a dar uma espiada, uma olhada, gerando, então, uma ótica de contemplação ao que está acontecendo do lado de fora do que Deus está fazendo, e ao mesmo tempo você está tentando contemplar o que Deus está fazendo lá de dentro. E então a janela é um lugar de distrações. Todavia, analisem comigo que Eutico está num culto, ele está em um cenáculo. Possivelmente Eutico poderia até ser o filho de Carpo. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos 64 anos para um jovem de 22 aninhos chamado Timóteo. E na verdade Paulo está no seu epitáfio. Na verdade ele tem 66 anos, é a segunda carta de Paulo a Timóteo. E antes de morrer, e epitáfio significa frases sobre túmulos, Paulo diz: Timóteo, quando vieres me visitar, traga meus pergaminhos, traga minha capa que deixei em Troade na casa de Carpo.
E me traga os escritos me traga João Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Então, provavelmente, Eutico fosse até filho de Carpo, proprietário do cenáculo. O fato é que, historicamente falando, o nome próprio em uma literatura histórica sugestiona que esse garoto era alguém importante. Era filho de alguém importante. Então ele poderia estar sentado num ambiente de honra, num lugar de honra. Mas talvez para estar nas fitas com a galera, ele vai para um ambiente reprovável. E quantas vezes são assim conosco, cara? As minhas maiores experiências com Deus foi dentro da Universidade de Brasília. Eu passei toda a minha casa dos 20 anos, entrando na minha casa dos 30 anos, ministrando em campos universitários. Eu leciono história, sou professor de história, de antropologia e de filosofia contemporânea. Eu vi Jesus fazendo tanta coisa extraordinária dentro da universidade, por causa de jovens posicionados num ambiente escuro. Quando você se posiciona em um ambiente escuro, você acaba sendo uma voz para noites escuras. Inclusive um polonês no século XVI, chamado Nicolau Copérnico, ele começa a observar, o universo, e ele chega à conclusão que o centro do sistema solar não é a Terra. Ele chega à conclusão que o centro do sistema solar é o Sol. O Sol é o centro, a Terra não. Ele fica míope a partir desse método de observação empírica, e ele também chega à conclusão que a Lua é uma rocha magma negra. Quantos aqui sabiam que a Lua é completamente negra? Vocês ouviram? Quantos aqui sabiam que a Lua é completamente negra? Muita gente não sabia, eu acho que só 4 sabiam. Pois bem, a Lua é completamente negra. Mas a Lua bem posicionada, ela acaba refletindo os raios solares e acaba refletindo a luz na escuridão. Assim somos nós. Somos negros na nossa essência adâmica, mas bem posicionados, nós acabamos representando Jesus em ambientes escuros. Tudo depende de um posicionamento. E um posicionamento de honra, um posicionamento que honra o sol da justiça. Pois bem, janela é um lugar que oferece muitas distrações. Biblicamente falando, janela é um lugar extremamente perigoso, gerando então um estado de acomodação. Janela, cara, ali na geografia do cenáculo, gerava um ambiente de ar fresco, distrações perigosas, sugestionando que o ambiente de dentro é desinteressante, levando essa pessoa a dar uma olhada, uma espiada, apenas uma olhada, apenas uma olhada, apenas uma olhada a janelas perigosas, que nos levam a quedas inevitáveis, gerando uma ótica de contemplação ao que acontecia no lugar onde o Senhor Deus não estava. Então a janela é um lugar de distrações. Todavia, irmãos, analisem comigo que Eutico está num culto, em um lugar onde provavelmente os pais dele estavam. Ele está na igreja, e ao mesmo tempo que ele está na igreja, ele está do lado de fora. Ao mesmo tempo que ele está curtindo o culto, ele está sabendo o que está rolando do lado de fora. Ao mesmo tempo que ele está no lugar da adoração, ele também está no lugar da carnalidade, porque ele está em um lugar extremamente perigoso. É como se ele estivesse experimentando o melhor do culto e o melhor do mundo. A atenção de Eutico está dividida entre o sacro e o profano, entre o que gera vida e entre o que matava a vida. É como aquela parábola que Jesus contou, que a semente cai no meio de espinheiro, e muitas coisas disputam o interesse daquele ouvinte. O diabo está muito interessado, cara, em distrair você. E com isso, essa pessoa não está focada, essa pessoa vem para o culto, mas o corpo dela não está aqui, a cabeça dela está totalmente sequestrada por pensamentos intrusivos, o coração dela está completamente dividido, e na mesma medida em que ela está presente, essa pessoa também está ausente. E além disso, essa condição produz uma espécie de insatisfação interior. Você não está satisfeito com o que está rolando aqui, e não está satisfeito porque você não está vivendo uma parada cabulosa lá fora. E você está vivendo uma insatisfação interior. Pois num dado momento, Eutico desconectou-se do culto. Em um dado momento, Eutico parou de ouvir o apóstolo Paulo. Brother, imagina Paulo pregando aqui, velho. Como é possível, brother, tirar a atenção da voz de um cara que simplesmente colonizou o mundo antigo? Ele substituiu a cultura grega pela cultura cristã. Por causa do apóstolo Paulo,
pedagogia foi ressignificada. A forma de observar o universo foi ressignificada. A forma de matrimônio foi ressignificada. A Bíblia diz que o templo da deusa Diana desapareceu na história, e a arqueologia é incapaz de deduzir por que um homem de 1,5 m de altura, cabeça inchada, manco, míope, chega numa cidade chamada Éfeso, e em um sermão o cara ganha 200 mil pessoas, velho. Em uma cidade que tinha 250 mil pessoas. Porque o Evangelho é essa carruagem de mudança de cultura. E quando essa cultura é impactada no nosso interior, mano, tudo muda. E que o Espírito Santo venha ser aquele que olha para o seu coração e transforma seu coração em uma harpa, onde só o Senhor toca. Em nome de Jesus. Portanto, além disso, essa condição produz essa insatisfação quando você está em um lugar perigoso. E você está, infelizmente, em um ambiente de muitas distrações. E de repente, o que está acontecendo lá do lado de fora, porque eu que estava na janela, começou a sabotar a sua atenção. Eu que na verdade está muito interessado sobre o que está sambando na rua, o que está acontecendo lá de fora. Eu que está interessado nesse movimento do vai e vem, que capta a sua atenção, que na verdade distrai um adorador. E ao perder o interesse das coisas de dentro, ele, portanto, vai se ligando no que está do lado de fora, e esse risco é um risco extremamente perigoso, porque quando você tem uma vida enraizada no Senhor, mas o seu interior começa a ser provocado a achar delicioso o que está do lado de fora, nos tornamos como Sansão. Lembra de Sansão? Foi aquele que, segundo pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, foi a maior manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E ele, porque se tornou um homem forte, um homem profundamente valorizado nas micro-macro geografia que ele fazia parte, ele está caminhando, porque ele se apaixona por uma mulher que ele não poderia se relacionar, ele parou de ouvir os pais, ele estava num ambiente perigoso, o orgulho é um ambiente perigoso, e de repente ele caminhando, ele viu um leão podre, um leão em estado de putrefação, um leão morto, a carcaça de um leão morto, e a Bíblia diz que ele encontra sabor, ele fica com vontade de comer o mel na carcaça podre de um leão. Já viu um cachorro morto? A caatinga de um cachorro morto? É o mesmo odor da biologia de um leão morto. Como é possível alguém em sã consciência olhar para o estômago de um leão morto e desejar comer o mel que está naquele lugar podre? São lugares perigosos. O pecado emburrece o Homo sapiens. Infantiliza um adorador. Transforma um homem em um perseguidor de Pinóquio. Ou seja, não é feio o Pinóquio na terra do nunca. Feio é o Capitão Gancho na terra do nunca por causa do Pinóquio. Aquele que já deveria ter amadurecido, mas infelizmente ele continua alimentando uma adolescência retardada que deixa ele escravo de uma estação de infantilidade. Por causa de um lugar perigoso. Então, olhem para mim, jovens, saiam da janela. Saia desse lugar de distração. Em nome de Jesus. E eu que então começou a perder o interesse do que está rolando lá de dentro. E ele vai se ligando, ele vai se relacionando, ele vai criando raízes do que está rolando lá de fora. E esse é um risco extremamente perigoso, cara. Pois esse risco seduziu o filho pródigo. Ele estava na casa do pai, ele sentava na mesa farta do pai, ele tinha plena comunhão com o pai, ele tinha a proteção do pai, ele possuía o cuidado pleno do pai. Mas de repente, o coração dele já estava extremamente, completamente desconectado da casa do pai. E ele então é atraído por algo que a Bíblia não diz, por uma força que foi muito maior do que o próprio amor que ele possuía pelo pai. E o filho pródigo então viveu esse ambiente perigoso. E se você analisar as tentações que rondam o coração do jovem contemporâneo, na maioria das vezes, cara, a janela é esse lugar de morte. Porque janela é uma espiada de curiosidade para aquilo que você sabe que você não pode contemplar. Provoca, portanto, uma inconsequência, um desejo que é como uma roleta russa existencial. É um relacionamento que você sabe que não vai dar certo, é um relacionamento que você sabe que vai te destruir, mas você, cara, quer pagar um preço pela parada. Vai dar ruim, cara. É um ambiente que você quer visitar,
mas você sabe que você não pode estar lá, é um ambiente perigoso. Por exemplo, a curiosidade talvez seja a principal razão pela qual o jovem se matricula na experiência das drogas, cara. Ou na experiência de uma sexualidade desfreada. A curiosidade seja a principal razão para se matricular em um ambiente perigoso. Começa com um baseado aqui, começa com uma cheirada ali, começa com uma ficada acolá. E aí essa aventura vai gerando um ambiente de inconsequência. O ambiente é tão perigoso que você começa a se desconectar inconscientemente daquilo que te gerou tanta vida, que te devolveu tanta honra. E quando o Brasil aprova a descriminalização da maconha, por exemplo, de até 40 gramas, que dá para fazer mais de 50 baseados, e os legisladores estão abrindo uma janela colorida de tentações, e empurrando os nossos jovens janela abaixo, porque é provado que a maconha é a janela da entrada de outras drogas. Então começa, cara, com a janela colorida aberta, e infelizmente nós entramos nessa expressão. É a janela aberta que conduz uma pseudo-insatisfação interior. É a curiosidade que se torna uma armadilha de Satanás, levando as pessoas a se satisfazerem por causa de uma curiosidade interior. Eu escrevi um livro, lancei ele aqui. Se chama Graça Ensandecida a Adoradores no Território Acadêmico. Nesse livro eu trago uma tese chamada Êxodo Eclesiástico. Como a minha jornada sempre foi ministrar em campos universitários e para acadêmicos, eu tive o privilégio de ministrar 580 universidades, 80% das universidades federais do Brasil. Tive contato com a grande porcentagem de liderança ateísta humanista, Marcha das Vadias, Marcha Feminista, Marcha da Maconha, Marcha pro Aborto. E como eu sou preto, eu tenho meu lugar de fala. Fui na Unicamp algumas vezes. Sentei com vários estudantes de antropologia. Um papo muito maneiro. E é muito bom quando dor conecta dor. Uma coisa é você ter uma cor, outra coisa é você ter biografia de preto. Pobre, preto, mora longe, órfão e assim sucessivamente. Aí tua voz fica mais poderosa ainda. E aí, cara, eu comecei a analisar por que os muçulmanos entraram na universidade na última década, tiveram acesso a literaturas ateístas humanistas, e quando se formaram islâmicos. Por que os judeus entraram nas mesmas universidades que nós, tiveram acesso às mesmas literaturas ateístas humanistas, e quando se formaram judeus? Por que um cristão evangélico entra dentro da universidade e tem acesso a literaturas ateístas humanistas e em semanas se torna líder de movimento ateísta humanista? E aí eu escrevi uma tese de mestrado chamada Êxodo Eclesiástico. Êxodo, saída, eclesiástico da igreja. Igreja, portanto, saída da igreja. Por que o jovem evangélico se seculariza ao ter microcontato com a universidade? Um micro, não é nem um contato profundo de mestrado e doutorado. É só uma graduação. E aí eu fiz algumas análises sociológicas. Nós fomos impactados na última década. Quantos aqui tem 15 anos? 20 anos. Tá, quem tem menos de 20 anos? É melhor perguntar assim, né? Quem tem menos de 20? Quem tem mais de 20 anos, menos de 30? Quem chegou aos 30? Pode levantar a mão aí, brother. Você fica com vergonha não, aqui, amor. Dá nada, só fortalece, mano. Curte só. Quando o jovem que foi intenso nos acampamentos de jovens, ou foi intenso em conferências de jovens, e nunca tivemos tantas conferências como na última década. A última década foi fenomenológica, o impacto de informações para o homem contemporâneo fez com que uma criança de 5 anos tivesse mais informações do que o imperador romano tivera no auge de Roma. A última década foi cabulosa. Olha os dados. De Alexandre o Grande a Karl Marx, você tem um espaço de aproximadamente 2.100 anos, ou 2.200 anos. Porque Alexandre o Grande surge no século IV a.C. E Karl Marx há 200 anos atrás, aproximadamente.
Então você vai ver que o avanço tecnológico de Alexandre o Grande até a primeira Revolução Industrial foi pouquíssima. A arma ainda era a espada. O principal transporte ainda era o cavalo. Se não tiveram muitos avanços tecnológicos, apenas teórico. O que Isaac Newton descobriu foi isso aqui. Possibilitou o homem viajar na velocidade do som. O que Albert Einstein descobriu foi isso aqui. Fez o homem começar a pensar em multiverso. Nós não tivemos grandes evoluções tecnológicas. Agora, da primeira Revolução Industrial até 2010, o homem evoluiu de forma fenomenológica. Coisas básicas. O cavalo foi substituído pelo carro. A arma foi substituída pela pólvora. Hoje nós falamos sobre a tataravó bélica, que é a bomba atômica. É uma tataravó bélica. Porque hoje um microvírus como a Covid-19 faz mais estrago do que uma bomba atômica. Você vai ter o advento da comunicação. Começou pelo rádio. Passou para a TV preta e branca. Passou para a TV a cores, aquela caixotona, que hoje é vintage style. Aí passou para os primeiros códigos de internet. Aí passou para o smartphone, que era uma caixotona na década de 90, era extremamente caro. E uma linha de telefone, na década de 80, era no valor de uma casa própria, na contemporaneidade, extremamente caro. Aí, de repente, você chega no advento do Wi-Fi. Quantos nasceram no início dos anos 2000? Eu já tinha 15 anos no bagulho, parceiro. Eu vi as torres gêmeas caindo. Bizarro, tempo real. Tempo real, um minutinho eu estava a parada na palma da mão. Foi revolucionário. Aí começaram a falar sobre globalização. Uma crise de petróleo no Iraque iria trazer uma crise no gás de cozinha da sua casa. Globalização. Aí começamos a falar sobre o apogeu da tecnologia em relação à digitalização. Chegamos em 2010. Olha que bizarro, de Alexandre o Grande até Karl Marx, nós não tivemos grandes avanços tecnológicos. Agora, da primeira Revolução Industrial até 2010, o homem evoluiu 1 bilhão de anos em tecnologia. De 2010 a 2019, o homem evoluiu 1 trilhão de anos em tecnologia. De 2020 até o presente momento, esse número multiplicou-se. O interior do homem contemporâneo é entulhado com a quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial. Então são muitas janelas, mano, que disputam a simplicidade de falar de um homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abrir mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. São muitas janelas coloridas de distrações que disputam contra a sua fé no homem que você nunca viu. E eu gosto de apologética, a arte da argumentação da fé. Quando eu estava na UNB, chapando, estudando pós-graduação, me questionaram: Gil, como é que você crê num Deus que não deprime, num Deus que está acima do Cronos, num Deus que inventou os seres humanos e o universo sem necessidades, e a criação desse pseudo-criador, na palavra de um cético, a criação são só criadores de problemas. Como é que você crê num Deus assim? E eu, sem resposta: mano, eu creio demais, mano. Nunca pensei nisso, nossa, por isso que eu amo ele. Eu sou criador de problema e ele me ama, morreu por mim. Aí ele: mano, tu pensa que você é muito inteligentinho, né, cara? Vamos fazer um duelo aqui nós dois? Tu prova que Deus existe, eu provo que Deus não existe. Na UNB, tipo na Unicamp. E quando tu vem da quebrada, brother, o cara fala: o que foi? Tu fraco responde: o que foi o quê? E fecha a mão. O máximo que rola é uma porrada e sai fora. E na hora o Espírito Santo visita, cara. E falei: bora, eu topo. E falei isso com o estômago gelado: topo. É simples. Traz para mim, por gentileza, o homem que foi preso, conheceu o ateísmo dentro da cadeia, se tornou um cidadão de bem, e hoje é um homem que tem um cargo nobre na sociedade porque foi salvo pelo ateísmo. Eu te trago vários homens que foram presos, encontraram Jesus dentro da cadeia e hoje são cidadãos de bem. Eu topo, quer provar que Deus existe?
Traz para mim, por gentileza, uma pessoa que estava apodrecendo na depressão, encontrou ateísmo e se tornou feliz. Eu te trago uma multidão de pessoas que estavam trancadas em masmorras emocionais, espancadas por carrascos existenciais, e encontraram o príncipe da paz e o sol brilhou na alma desses caras. Calma. Porque não tinha plateia lá não, era só eu. Deixa eu desabafar aqui, em nome de Jesus. E aí, cara, eu fui falando, mano, traz para mim, por gentileza. Uma pessoa que era viciada em crack, conheceu o ateísmo, falou, rapaz, eu preciso me libertar disso aqui, agora eu sou ateu. Eu te trago uma multidão de ex-usuários de drogas pesadas que encontraram Jesus, se tornaram homens livres. Aí olhei para ele e falei, porque a fé enxuga lágrimas, ciência não enxuga lágrimas. Porque a fé se alimenta de dúvidas. A ciência se alimenta de dúvidas. A fé não, a fé se alimenta de certezas. Aí eu fiquei olhando para a cara dele. E vi que ele ficou tipo meio bugado assim. Aí eu falei, ganhei, falou. Segundo análise textual, janela é um local que oferece limites perigosos. Porque é preciso ter equilíbrio para sentar numa janela. Pois qualquer desequilíbrio em uma janela no terceiro andar pode ser extremamente fatal. É um limite perigoso. Levanta uma pessoa a uma ilusão imbatível entre a curiosidade e o perigo, entre o bom senso e a inconsequência, entre a morte e a vida. Portanto, irmão, janela é um lugar extremamente perigoso. Saia da janela, saia desse lugar, cara. Assim como na linguagem bíblica, andar em um muro, em cima do muro é perigoso. Certamente você já ouviu a piada clássica de todo pregador que fala de muro. Diz que tinha um cara em cima do muro, o diabo estava de um lado e o anjo estava no outro, torcendo. Sai do muro, desce daí, rapaz, desce desse muro, vem para cá para o meu lado. E o diabo estava lá comendo um espetinho. E o anjo lá, ficando rouco. Sai desse muro, cara, sai daí. E o diabo tomando uma cerveja, comendo espetinho e sentado de boa, olhando para o cara, tipo assistindo ele. Aí o anjo vê o diabo tão tranquilo e pergunta para o diabo, ô seu diabo, por que você não está numa plateia aí convidando um homem para ficar do seu lado? Aí o diabo respondeu, porque ele não sabe que esse muro é meu. É uma piada clássica de pregador. Muro, você pode rir, é muito engraçado. Muro é um ambiente perigoso. Na linguagem bíblica, janela é perigoso, muro é perigoso e ser morno é perigoso. Apocalipse afirma, porque não és nem frio nem quente, porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, estou rico, estou abastecido, sou rico, estou abastecido e de nada tenho falta. E o Senhor responde, não sabe tu que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, morno, segundo as Sagradas Escrituras, a hermenêutica sugere, cara, que o Senhor Deus tem ânsia de vômito. Imagino que é o Senhor ter nojo, porque existe algo que é indefinido entre amar o Senhor e assumir-se como alguém que precisa da misericórdia do Senhor. O Senhor Jesus está aqui, cara, a disponibilidade para assumir seu interior. E é muito ruim se relacionar com alguém, ficando com o diabo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e tentando trair o diabo, tentando ficar com Cristo no domingo, para na segunda-feira você voltar a assumir o relacionamento sério com o diabo durante a semana. Morno, da ânsia de vômito no Senhor. Ele nem te reconhece como parte do corpo. Ele te expele do corpo. Janela é um lugar tão perigoso, cara. Com isso, saia da janela. Isso pode custar a sua salvação. Eu me recordo de uma situação extremamente delicada, de uma jovem de 15 anos que mentia para a mãe, falando que ia para a escola, e quando chegava na escola, saía com a galera para beber uma tal de batida. Pegar açúcar e colocar bebida alcoólica.
Teve um dia que essa garota desapareceu, falando que ia dormir na casa de uma amiga, desapareceu, bebeu tanto que ficou tão inconsciente que ela foi violentada, que isso destruiu a biologia dela, unindo os órgãos mais privados e violentando de forma muito intensa, e ela engravida nessa situação. E quando ela volta em si, ela não fazia noção do que tinha acontecido. Infelizmente, ela marcou a biografia com uma tragédia tão profunda que, infelizmente, ela teve que abortar. Porque era um estupro coletivo, ela não sabia com quem estava, o que aconteceu, mas as marcas no corpo ficaram. Por causa de lugares perigosos. Saia da janela. Terceira análise textual: as janelas que levam para a morte seduzem para muitas ilusões. Pois a janela de hoje, cara, nesse lugar de morte, dentro de um culto, pode ser semelhante ao cenáculo que Eutico vivia. Janela de hoje é uma janela colorida, é absurdamente movimentada e está à disposição na velocidade de um clique. É o smartphone, é o seu computador, é a janela da internet que oferece tantas janelas perigosas e muitas distrações. Tanta gente, cara, é capturada pela sedução dessa janela, através da pornografia, através do sexo ilícito, através das aventuras inconsequentes, dos jogos perigosos. Cara, quantos jovens no apacento que estão perdendo tudo por causa desses joguinhos, cara. Perdendo salário, roubando dos pais, batendo nos pais. São lugares perigosos. Quantas pessoas, não importa a idade que tem, são capturadas pela sedução dessa janela colorida, dessa janela aberta, que podem levar pessoas para uma queda extremamente fatal. Quarta análise textual: a janela é um lugar que produz sonolência espiritual. Vejam vocês que Eutico está sentado na janela. O culto está rolando, é poderoso. Quem está lá é um homem de Deus, é um dos apóstolos, é o apóstolo Paulo. A pregação está acontecendo e, de repente, nesse ambiente tão incrível na presença do Senhor, a mente do garoto que está no lugar perigoso se desconecta do culto. E ao se desconectar, a mente já não acompanha mais o raciocínio da mensagem. E é assim no culto, cara. Às vezes nós estamos vivendo essa atmosfera, pessoas nesse ambiente que foi preparado com tanto carinho, com tanto zelo, de forma tão espiritual. Aparentemente estão aqui prestando atenção no que está rolando. Mas, na verdade, devido à desconexão com os assuntos eternos, as janelas da mente se abrem facilmente com pensamentos intrusivos. São os piratas na arte de pensar. De repente, a pessoa já está em outro canal, lá em outra frequência, cara, pensando absolutamente em tudo, menos na exposição do texto, menos no mergulho do sermão, menos na adoração que abre a nossa alma para o eterno vir e transformar. O pensamento voa, a imaginação corre. E Eutico, infelizmente, foi dominado pelo sono. E essa falta de vigilância abre uma avenida de tentações, cara. Como a tentação de Sansão, que olha, que vê, que não escuta mais o conselho do pai, e porque ele se seduz por aquilo que o Senhor Deus havia reprovado, ele literalmente termina a sua biografia sendo extremamente envergonhado. Tinha tudo para dar bem, mas porque a mente se desconectou com aquilo que é eterno, infelizmente o inimigo da alma preparou uma arapuca para prender você. É como as 10 virgens, cara, onde 5 delas eram imprudentes, 5 delas tinham um figurino de crente. 5 delas, na verdade, eram prudentes, e as outras 5 tinham apenas um figurino, tinha apenas um jargão de noiva, apenas com aparência exterior, mas não possuía mais expectativa de encontrar um noivo. Elas possuíam a fórmula, elas sabiam como fazer, mas infelizmente o coração delas já estavam apagados, a chama já tinha esvaído. Elas foram então dominadas pela janela do sono. Uma janela aberta, irmãos, pode ser aquela tentação da fraqueza nas tribulações. Como Pedro, por exemplo, que dormiu na batalha mais intensa da vida. Pedro dormiu porque não percebeu a gravidade da situação. Quantas vezes a gente está vivendo coisas severas? Talvez você é um pilar da sua casa. Cara, esse ano, dia 12 de fevereiro, eu completei 31 anos de vida cristã. Eu me converti aos 8 anos. Aí você faz o cálculo aí, ó filho de Adão. E eu passei minha vida toda no Senhor, cara. Quando eu olho para trás, eu tenho 2 filhos, Miguel e Gabriel. Quando eu olho para trás, eu fico extremamente feliz, porque eu passei a minha vida toda dando os melhores anos da minha vida para Jesus.
marcando histórias. Eu viajo o Brasil inteiro, cara. Eu paguei mais de 19 faculdades para filhos de presos. E quando eu caminho e vejo que médicos se formaram, juízes passaram em concurso público, promotores passaram em concurso público, pessoas adquiriram família a partir de um microcontato esses dias, eu recebi um e-mail de um casal de gêmeos que fazia faculdade em Brasília, de moda, e infelizmente os pais morreram e eles tiveram que parar de estudar. E eu vendi meu carro e falei, cara, eu senti no espírito de pagar a faculdade dessa galera. E paguei a faculdade desses irmãos. O tempo passou, Jesus me presenteou a nação, eu comecei a viajar. E aí, pós-pandemia, eu recebi um e-mail. Gil, lembra de nós? Nós somos aqueles irmãos que você assumiu quando os pais morreram e nós finalmente concluímos nossa faculdade de moda. E você nos ensinava que um estilista é um profeta porque ele determina a tendência da próxima estação. E nós tomamos posse disso. Hoje nós somos estilistas da Renner e nós queremos dar o dízimo daquilo que nós estamos ganhando para o seu ministério. E isso me quebranta. Porque quando eu vejo o legado de uma vida, de dizer não para as janelas que se abrem, daqui a pouco pode ser você, cara. Daqui a 10 anos pode ser você. Contando uma história incrível. Daqui a 10 anos pode ser você, marcando a nação com o livro que você vai escrever. Daqui a 10 anos pode ser você, marcando o mundo com a família que você vai constituir. Daqui a 10 anos pode ser você, cara. Um jurista, honrando o nome do Senhor através da justiça social. Talvez um cientista, gerando a cura para todos os cânceres. Você não sabe, mano. Você sabe que o Senhor de Gênesis e Apocalipse levanta improváveis. De Atos 1 a Atos 15, o Senhor trabalha com poder e maravilhas. De Atos 15 a Atos 28, o Senhor trabalha com mudança de cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dará uma arquitetura. E, geralmente, a arquitetura que o Senhor Deus dá nunca é para pessoas prováveis. O Senhor Deus sempre levantou improváveis. Por isso que o Senhor Deus pega uma arquitetura e coloca na mão de um latifundiário. Deus pega uma arquitetura, coloca na mão de um pecuarista. Deus pega uma arquitetura e coloca na mão do homem de um campo. E fala, Noé, está aqui uma arquitetura, construa uma arca. E Noé pega a arquitetura de Deus, honra a arquitetura de Deus, ele é obediente à arquitetura de Deus, e porque ele honrou a arquitetura de Deus, ele salva o mundo pós-diluviano. Ele era um improvável. Em nome de Jesus, Deus vai levantar muitos improváveis nessa próxima década. Em nome de Jesus, cara, só você sabe o quanto você precisa permanecer no Senhor para você superar os dias maus da sua vida. E você crê no Senhor, você ama o Senhor, você foi enraizado na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, você vai dar frutos dignos de vida eterna. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus Cristo. Então diz a Bíblia que Eutico dormiu. E porque dormiu, Eutico caiu. E porque caiu, Eutico morreu. Mas talvez você me pergunte, mas Gil, por que Eutico dormiu no sermão de Paulo? Primeiro, porque num dado momento ele perdeu completamente os interesses nas coisas de Deus. Você está aqui num pico, cara. É um acampamento extraordinário. Olha para o seu lado, que lugar da hora, cara. Você está num pico. Quando você voltar para sua casa, você vai voltar para uma realidade. E você vai ter que fazer manutenção buscando o Senhor. Olha que interessante, Mateus 6. Jesus ensina como orar. Jesus diz, quando você for orar, tranca a porta do seu quarto. E você vai encontrar com seu pai em secreto. A palavra quarto no grego significa tamaion. Tamaion pode ser traduzido como quarto da bagunça. O Senhor Deus está dizendo, quer encontrar seu pai no secreto? Vai para o lugar mais bagunçado da tua vida. Chama ele para lá. Só que tamaion também pode ser traduzido como quarto onde você esconde o seu tesouro. O Senhor está dizendo, vai para o lugar, leva o Senhor Deus para o lugar mais bagunçado da sua vida e só sai de lá depois que você encontrar o seu tesouro. Permita o Senhor fazer dessa temporada de busca ao Senhor um mapa onde você encontre tesouros escondidos nele para a sua história, para a sua vida. Faz sentido para você, cara, o que eu estou falando? E que o Espírito Santo venha gerar fome por assuntos eternos dentro do seu interior. Portanto, num dado momento, Eutico perdeu o interesse nas coisas de Deus. Cara,
Quantas vezes o diabo, com muita sutileza e um mundo muito atrativo, nos seduz? E o mundo é um sistema de muitas coisas atrativas, e o diabo, infelizmente, ele nos investiga. Ele não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Ele não sabe o que está acontecendo agora na sua mente, mas ele pode fisgar você através da mente. E a mente não é um público que te aplaude. Infelizmente, a mente é uma plateia que te vai o tempo todo. Infelizmente, o diabo, ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe, infelizmente, quais são os nossos pontos vulneráveis. E ele sabe como chegar, e ele só vai por causa de brechas que abrimos. Para uns, janelas abertas pode ser o sexo. Para outros, janela aberta pode ser a vaidade. Para outros, janela aberta pode ser a futilidade de dinheiro. Para outros, pode ser o poder, eu não sei. Mas ele vai ensinando essas coisas, vai tirando o seu interesse de assuntos eternos, vai roubando, vai desidratando os interesses pelas coisas de Deus. E por que o Tico dormiu, Gil? Porque ele foi para um lugar errado. Você precisa calcular a sua rota. Você precisa selecionar seus combustíveis. Você precisa analisar o caminho que você está indo, cara. Ele, portanto, foi para lugares errados. Ele foi para uma janela. Ele foi ficar pensando no que estava acontecendo do lado de fora. Ele foi espiando, observando o que estava acontecendo do lado de fora. Ele foi, portanto, flertando com o mundo. A maior tragédia da humanidade aconteceu quando a mulher abriu a sua agenda para conversar com o diabo a respeito do que Deus havia dito. E ela colocou o jardim em xeque. Qual foi a maior tragédia da humanidade? Foi quando o pecado entrou no mundo. Porque uma mulher abriu a sua agenda para conversar com o diabo no jardim onde Deus visitava. E o silêncio de Adão, como diz o clássico livro, gera então um relacionamento emocional entre a criação e o inimigo da alma, fazendo, portanto, com que uma tragédia aconteça, o erro do alvo. E com isso, porque ele dormiu, porque ele perdeu o fervor. É como aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte das Transfigurações. Eles estão num ambiente onde o milagre está acontecendo, Deus está vindo sobre Jesus, o rosto do nosso glorioso Redentor está brilhando, as roupas de Jesus estão resplandecendo, Moisés e Elias aparecem ali, os céus estão descendo, mas os caras estavam desconectados com os céus, como o Senhor estava visitando. E os caras estão com sono. Estão comigo, irmãos? Quinta análise textual. Janela é um lugar de quedas perigosas, e quem cai, nunca cai para dentro, cara. Infelizmente, quem cai de uma janela, infelizmente cai para fora. Já percebeu que quando um bebê está brincando na janela, ele nunca cai do lado de dentro? Aí tem aquelas tragédias. Janela é um lugar onde criança não pode estar. Criança na fé não pode estar. Nós precisamos estar num ambiente seguro, e o ambiente seguro que nós devemos estar é debaixo das asas do Altíssimo. Quantas janelas, meus amados irmãos, podem levar a quedas terríveis? Diz a Bíblia que um dia Davi, passeando no terraço real do seu palácio, ele olha para a janela, ele viu a mulher, ele apenas viu a mulher, e diz a Bíblia, irmãos, que ele foi fisgado pela concupiscência dos olhos. Ele deu, portanto, uma exagerada vazão àquela olhada da janela, que se transforma em um desejo, porque ele olhou para a janela, do desejo veio para uma paixão violenta, do desejo da paixão violenta se transforma em um caso, do caso você vai ter uma tragédia, dessa tragédia você vai ter um assassinato, que se transforma em uma mentira, que se transforma em um casamento por conveniência, que se transforma, meus amados irmãos, por uma culpa avassaladora, que se transforma em uma tragédia de família, por causa de uma janela. O maior adorador das Sagradas Escrituras, infelizmente, ele cai. Cuidado com a janela. Saia desse ambiente perigoso, cara. Fuja desse lugar. E muito provavelmente, eu acredito que você sabe do que eu estou falando. Só você sabe qual é a janela que está te seduzindo, que está substituindo os interesses por assuntos eternos. Mas o eterno está gritando hoje aqui, nesse acampamento: saia desse lugar. Fuja de lugares perigosos. E certamente para cada um de nós, cada um temos janelas diferentes, com paisagens diferentes, com climas diferentes. E portanto é necessário você fugir desse lugar.
O texto diz que Eutico optou pela janela, e porque optou cultuar a Deus nesse lugar, ele morreu. Em nome de Jesus, cara, que você não venha estar em um lugar que a Bíblia chama de areia. Que você não construa a sua casa espiritual num ambiente líquido, como diz Zygmunt Bauman, mas que você venha estar num lugar sólido, que é na presença de Deus. Olhem para mim, filhos. Nós somos frágeis, sabiam disso? Nenhum de nós aqui, por mais experiente que sejamos na fé, por mais consagrados que nós possamos olhar para nós mesmos, nenhum de nós podemos bater no peito e falar, esse pecado eu nunca vou cometer. Que nós viemos nos esconder debaixo das asas do Altíssimo. Nenhum de nós estamos blindados. E é por isso que nós precisamos de um batismo de poder. E é por isso que nós precisamos estar intensos com o Espírito Santo. Por que um batismo de poder, Gil? Eu preciso ter poder para dizer não pecado. Não é um poder para tu dar um Hadouken, brother, e matar o inimigo. Não, mano. É um poder para você vencer a carne. Precisamos de poder para dizer não para aquilo que é tentador para nós. Precisamos de poder do Espírito Santo para permanecermos firmes na rocha. Precisamos de poder do Espírito Santo para orarmos quando nós estamos fracos. Precisamos de poder do Espírito Santo para perdoarmos quando nós sentimos ódio. Precisamos de poder do Espírito Santo para discipular essa biologia adâmica, cara. Portanto, a gente precisa de uma força que é maior que nós. A força e o poder do Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Portanto, cabe a nós fugirmos desses lugares perigosos. Eutico, então, optou cultuar a Deus numa janela, e porque ele ficou naquele lugar, ele morreu. Por que Eutico morreu? Porque Eutico parou de ouvir. Eu imagino, irmãos, que o apóstolo Paulo, que tinha passado por Troade, talvez ele passe 5 anos ali, porque ele passou 1 ano e meio em Corinto, ele passou 3 anos em Éfeso, como diz Atos 19, nós não sabemos exatamente o restante do tempo que ele passou nas demais cidades que ele visitou, mas o texto sugere que ele passou pouco tempo nessas jornadas. E então uma igreja que estava com profunda expectativa de ouvir o seu pai na fé, o apóstolo Paulo, era uma igreja que estava com sede de ouvir as palavras que ele tinha que ministrar para aquela igreja, que ele era o pastor. Eu imagino, cara, Paulo pregando, e a galera com sede falando, Paulo, prega mais, mano, prega mais, uau, continua, e Paulo foi dando o seu melhor, e 6 horas se passaram do sermão. Todavia alguém naquele culto parou de ouvir, não queria mais ouvir o cara, não queria mais ouvir, na verdade, o apóstolo, a força apostólica parou de ter força no ouvido de um ouvinte. Alguém naquele culto não tinha mais capacidade de ouvir, alguém naquele culto estava na janela, dormindo com uma força muito maior, dominado por um lugar, cara, que na verdade desvalorizava a presença do Eterno. Eutico foi sequestrado pelo sono, desconectando-se com Deus e fazendo com que o lado de fora fosse um pseudo-paraíso, que na verdade vai seduzindo e como um parasita sugando as suas forças. Mas finalmente, para finalizar as minhas análises textuais, janela é um lugar para ser abandonado. Nesse texto, irmãos, curiosamente, depois que Paulo ressuscita Eutico, Paulo não passa um sermão moralista para Eutico. Paulo não diz, você também estava num lugar perigoso, mano? Está maluco? Por que você foi estar exatamente aí? Em vez de Paulo censurar, em vez de Paulo criticar, em vez de Paulo acusar, Paulo simplesmente ama. E ao demonstrar o poder da ressurreição, Eutico só ressuscitou porque Paulo desceu. Há muitas pessoas que caíram, que elas só irão ressuscitar quando nós descermos, quando nós assumirmos elas. Acompanhe comigo, por gentileza, Atos 20, versos 10. Está escrito, contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando, não vos alarmeis, pois sua alma vive. Eutico, irmão, só se levantou porque Paulo desceu. Tem hora que nós precisamos descer aos que caíram para socorrê-los. Tem hora que as pessoas que caíram só vão se levantar por causa da força empática da igreja. Deixa eu te ensinar uma parada. Na contemporaneidade, a simpatia é a esmola dos sentimentos. Pessoas estupram com um sorriso no rosto, porque são extremamente simpáticas. Pessoas são sequestradas porque se dão a simpatia alheia. Pessoas são falsas
com um sorriso no rosto. Portanto, a psicologia afirma que a simpatia é a esmola dos sentimentos. Simpatia é um sentimento sem produção. Há muitas pessoas que não são simpáticas, são escancaradamente antipáticas. Outras são escancaradamente apáticas. O evangelho não é simpático, o evangelho não é apático, o evangelho não é antipático, o evangelho é empático. A palavra empatia no grego significa tomar a sua dor para mim. Eu assumo você. É uma frase que eu curto muito, que há muito tempo eu penso a nível filosófico, inclusive, que só é possível entrar em ti quando tu se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Só é possível tu entrar em mim quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Porque se tu não se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós, quando eu sentar à mesa contigo, tu me apresentarás ao Pai que é teu, e eu posso me sentir órfão na casa do teu Pai. Se eu não me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós, quando sentarmos à mesa, eu vou te apresentar ao Pai que é meu, e tu pode se sentir órfão na casa do meu Pai. Que tal então ambos nos esvaziarmos, e quando sentarmos à mesa, encontrarmos um Pai que é nosso, e sermos abençoados pela força da unidade da igreja, porque a mesa onde Jesus senta, é a mesa onde se senta filho de princesas e filhos de escravos. Nessa mesa todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. Pode aplaudir Jesus por essa verdade soberana. Portanto, irmãos, Paulo desceu. E tem hora que nós precisamos descer aos que caíram. É muito triste presenciar a queda de alguém que estava em pé. Dói o coração, cara. Sangra a alma. Ver uma cena tão cruel. Porque uma jornada linda foi interrompida porque alguém optou estar em um lugar perigoso, borrando sua biografia por causa de um momento de fraqueza. Alguém que certamente teria um lugar de honra no cenáculo. Afinal de contas, um dos princípios de hermenêutica bíblica, que é a arte da interpretação do texto, quando uma citação nominal aparece no texto, refere-se a uma pessoa extremamente importante na comunidade dos santos. Portanto, ver alguém que certamente sentaria no lugar de honra no cenáculo, por opção pessoal e voluntária, optar sentar-se no lugar de menos honra, provavelmente seja uma das inclinações do coração que inclinou a esse jovem sair da mesa da paternidade, sair da mesa do apacentamento, sair da mesa do discipulado, sair da mesa de amizades que edificam, para se sentar na mesa da sedução que te arranca da vida. Para pensar, brother. Quantas vezes a inconsequência da juventude faz com que nós sentamos nas mesas que vão roubar a nossa vida? Já leu o livro de Alice no País das Maravilhas, um livro do século XIX, escrito por Lewis Carroll? Uma das frases dele no livro é: que pena que a juventude é desperdiçada com os jovens. E ele faz essa reflexão, porque ele começa a analisar uma senhora de 80 anos, viúva, que tinha muito amor para dar, mas a biologia não aguentava mais, diante da força da paixão madura que ela sentia. Olha para mim, filhos. Já parou para pensar que daqui 100 anos nenhum de nós estaremos mais aqui? Daqui 100 anos nem nossos filhos estarão aqui. Você só tem uma vida para queimar, cara. Você só tem agora para marcar, só agora. Hebreus 9:27 está escrito: está dado o homem morrer uma só vez, depois disso o juízo. João 5 diz: morrer é deixar o corpo e estar imediatamente com Cristo. Você só tem uma vida, cara. E você não vai viver um minuto duas vezes, você só vai viver um minuto uma vez. O tempo de ofertar o melhor da sua vida para Jesus é agora. O tempo de ser gentil com seus pais é agora. O tempo de você se posicionar é agora. Porque há um planeta Terra para discipularmos. O ano passado, inclusive antes de ir para... Eu fiz uma tour de ministrações na Europa, e antes de ir para a Europa, uma semana antes eu estava aqui. E eu tive a honra de fazer o tour da Segunda Guerra Mundial na Europa. Eu fui à administração. Eu fui na cidade de Trieste, cidade de Karl Marx. Fui em Luxemburgo, tive o privilégio de conhecer o cemitério dos combatentes nazistas e o cemitério dos combatentes americanos. E tive a oportunidade de ir à Polônia, na Cracóvia. Eu entrei dentro do campo de concentração de Auschwitz. E entrei dentro da câmara de gás.
e tive um microcontato com Andor Ster. Foi um brasileiro que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. Ele falou que os soldados nazistas davam um pinico para eles. Durante o dia, aquele objeto servia-se de prato para ele se alimentar. E também durante o dia ou a noite, aquele objeto servia-se de banheiro para ele fazer suas necessidades fisiológicas. E ele afirmou que só foi possível vencer essa profunda tortura dos soldados nazistas, porque ele se apegou a uma fé e saía dos lugares perigosos, da rota de extermínio. E conseguia fugir. E ele fugiu de todos os lugares perigosos que iriam determinar a morte dele. Até que ele conseguiu sobreviver. Olha para mim, vocês não são sobreviventes. Porque o sacrifício de Jesus na cruz já aboliu os animais mortos sobre o altar. O sacrifício de Jesus é irrepetível, já foi feito. E o sacerdócio que ele exerceu foi maior do que os sacerdotes levíticos. O sacerdócio dele foi segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a carta aos Hebreus. E a força do evangelho na vida de Jesus transformou você em sacerdote, representante dele. Você tem noção que o Senhor permitiu você ter a idade que você tem, no tempo que você tem, para que você fosse uma voz apostólica para os macro ambientes que você faz parte? Quantas vezes você foi o céu no inferno de alguém? Quantas vezes você teve a oportunidade de ser paternidade ou maternidade no microcontato com alguém? A Bíblia diz: jovens, sois fortes, vocês já venceram o maligno. Agora a força do evangelho está na mão de vocês, cara. Eu já queimei meus 20 anos. Eu cheguei na fase de amar minha esposa, educar meus filhos, e agora apacentar uma geração mais nova, e uma geração mais velha também, como pastor local. Mas está na sua mão, cara. Quantos aqui irão ressuscitar os eúdicos que caíram da janela? Que irão se posicionar como paternidade e maternidade de uma geração de jovens, que serão exemplo, que estarão pregando aqui no próximo acampamento, que serão uma voz espiritual fenomenológica. Quantos aqui se posicionam como pesadelo do inferno no seu tempo? Nós precisamos de uma voz apostólica, jovem, que ama o Senhor, que ama a igreja local, e que quando vê um garoto na janela, seja tão influenciador a ponto de dizer: brother, desce daí. E o cara falar: beleza. É uma outra reflexão. Por que ninguém tirou eu daquele lugar, cara? Se era um jovem, por que não existia influência no coletivo de jovens para influenciar um jovem que está no caminho ruim, cara? Para ele voltar para um ambiente da sanidade mental. Nós precisamos assumir a nossa geração. Porque toda geração precisa pregar, alcançar a sua geração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Portanto, irmãos, ver alguém que certamente deveria ter um lugar de honra no cenáculo, sentando no lugar que o sentenciou à morte, é muito triste. E hoje, irmãos, quando infelizmente, ao assistirmos alguém caindo, vemos um brutal sentenciamento público, um pseudo-tribunal digital, com múltiplas pedras nas mãos, e a impiedade daqueles que pela misericórdia divina estão em pé, com os que caíram, revelam atos de desonra à graça do Senhor. Eu quero te influenciar, cara. Não usa suas redes sociais para patrocinar crítica. Porque quem critica, quem vive a partir do espírito de crítica, está sendo liderado pelo espírito de orfandade. E um crítico não vive por atos de sabedoria. Que nós vamos amadurecer nessa faixa etária, honrando Jesus, escrevendo os maiores capítulos da nossa história hoje. Quantos estão comigo? Quantos querem esse nome de Jesus? Portanto, não podemos ser um exército que massacra e mata. Ainda mais os que caíram e estão feridos. Paulo nos ensinou algo profundamente diferente, cara. Ao que caiu porque ignorou as palavras do apacentamento, Paulo desceu. E porque Paulo desceu, Paulo abraçou. E porque Paulo abraçou, Paulo ressuscitou. A força do abraço, que pode intimidar a morte. Segunda análise final, Paulo debruçou-se, inclinou-se sobre o irmão morto.
Isso é um gesto de misericórdia, irmãos. Isso é um gesto de compaixão. Isso é um gesto de identificação para ajudar o que está caído. Quando lemos o livro de Reis, por 2 vezes, o profeta Elias e o profeta Eliseu lidaram com um menino morto, semelhante ao que o apóstolo Paulo fez com Eutico. Portanto, está escrito que Paulo debruçou-se e inclinou-se sobre o irmão morto. Ele se envolveu com o que estava morto. Paulo se preocupou com o que estava morto. Paulo não ficou distante censurando o irmão que caiu e está morto, nem distante celebrando a morte de um cristão meia boca porque morreu. Portanto, então, escutem nessa manhã. Eu vou chamar vocês de nova geração. Que vocês não venham reproduzir o erro das gerações passadas. Que vocês aprendam com a geração passada, honrando todos os pais na fé, todos que passaram sobre nós. Mas que você venha fazer do ambiente que você faz parte um ambiente de cura, como fez Paulo. Porque a igreja é um local de vida, quantos creem nisso? Igreja é um local de restauração. Paulo está nos ensinando algo precioso, irmãos. É necessário que nós venhamos descer e nos inclinarmos sobre aqueles que estão machucados. Nós precisamos descer aos que estão feridos e até mortos por causa dos seus pecados. O texto nos ensina que Paulo fez mais do que inclinar-se e do que descer. Paulo abraçou. Não é fácil abraçar um defunto, cara. Não é fácil abraçar alguém que já morreu. Alguém que certamente você já desistiu. E alguém que ignorou o que você estava falando. Olha que ensinamento poderoso. Paulo abraçou alguém que estava ignorando o que ele estava falando. Paulo nem se importou com o ego dele. Paulo quebrou essa bolha para ressuscitar. E às vezes, o poder da ressurreição está quando você não se ofende. John Bevere, no início dos anos 2000, fez uma série de sermões chamado A Isca de Satanás. E ele diz que quando você se ofende é como Satanás te fisgasse. Nós não podemos viver a partir das ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos ensina que Paulo fez mais do que descer. Paulo abraçou um defunto. Portanto, Atos 20 fundamenta que aqueles irmãos que estão mortos podem receber ressurreição e vida. Eles podem ressuscitar no poder do nome de Jesus, porque a igreja é um lugar que intimida a morte. E eu creio muito nisso. Quando o profeta Ezequiel, em seu ministério, foi chamado para olhar a cena do povo de Deus, a cena do povo de Israel, ele foi conduzido no meio de um vale de ossos sequidos, como diz o texto. E nessa geografia havia 2 cenas específicas. Primeira coisa é que ele é levado para o centro do vale. Depois ele é levado ao redor do vale. Ou seja, é preciso ter uma visão completa, uma visão periférica da geografia, que infelizmente a morte chega intimidando o povo de Deus. É importante nós termos todos os ângulos, todos os cenários da morte. O profeta Ezequiel olhou, ele viu o vale sequíssimo, e a pergunta que foi feita é ao filho do homem: poderão reviver todos esses ossos? E a resposta dele foi: Senhor, tu sabes. E o Senhor respondeu: então profetiza. E à medida que o profeta foi profetizando sobre aqueles que estavam mortos, a palavra do profeta, a palavra do sermão, o sermão do profeta sobre os ossos secos, foram se juntando, foram se transformando em exército, e a vida foi voltando. Você é um profeta para essa geração, cara. Certamente, quando eu prego, é possível você se lembrar de algum amigo que morreu, e que uma força, a força que brota dentro de você, tem autoridade para devolver a fé para o outro, cara. Tem, mano. Enquanto eu estava vindo, muito cansado, porque eu estou virado. Ontem eu recebi um coletivo de irmãos na 70/7 na nossa igreja local. Peguei um voo muito cedo para servir vocês hoje. Mas eu comecei a orar: Jesus, que essa geração de jovens se levanta e que eles sejam muito maiores que eu. Que eles vão onde eu jamais fui. Que eles falem o que eu jamais falei. E que eles sejam lançados muito mais longe, Senhor. E que a voz deles sejam vozes que impactam não apenas um tempo, mas sobretudo o seu círculo íntimo. Nós precisamos ser como o profeta Ezequiel, que tinha tanta vida dentro dele, que a vida dele ressuscitou um exército de ossos mortos. Imagina, mano, você ter tanta vida, que uma multidão de pessoas pode ser ressignificada e redignificada através da sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora, me permita dizer algo.
Quem sabe você que está aqui nessa manhã, quem sabe você que está aqui assistindo esse sermão, quem sabe você que veio para esse acampamento, talvez você está numa janela. Quem sabe você que está aqui no louvor, você canta e ninguém consegue ver como você se encontra da pele para dentro. Porque a maquiagem que esconde a cicatriz do seu rosto é impotente na arte de estancar a hemorragia da tua alma. Só Deus sabe como você está por dentro. Quem sabe você veio, talvez porque você aceitou um convite, talvez porque você viu um vídeo. Quem sabe você já teve uma fé intensa. Quem sabe você já esteve mais enraizado em Jesus Cristo. Mas de repente você se posicionou dentro de uma janela, em cima de uma janela. E há anos, talvez você não queima mais, porque a palavra não faz mais sentido nos seus ouvidos. E de repente o que está do lado de fora está te seduzindo. E só faz sentido que você vive do lado de fora. Jesus parou amanhã para gritar nos seus ouvidos: saia da janela. E que o Espírito Santo queime dentro de você. Eu tive um amigo chamado Amaury. Ele foi um cara que começou a pregar no movimento em Brasília chamado Christian Metal Force. Nós alugávamos teatro e cinema para fazer show de rock cristão, death metal, new metal, death metal. E era muito da hora, cara. Eu tinha um cabelo arrepiado na época, para tu ter noção. Pior que a verdade. Era a coisa mais horrorosa do planeta. Mas, mano, a galera vinha muito metaleiro. E o Amaury era um exemplo para mim. Ele falava para mim: Gil, eu não quero ser crente para ir para o inferno. Uau, mano, nem eu. Era impactante. O cara tinha dread abaixo da cintura, tinha uma franjona lisona assim no meio do rosto, tinha um corpo todo tatuado. Mano, foi o primeiro cara que eu vi pregando, fazendo missões para geografias incas na América do Sul. Então ele era uma inspiração. Mas teve um dia que esse cara que me influenciou tanto veio de uma das missões, estranho. Estava nítido que ele estava num lugar perigoso. Ele falou: Gil, eu quero pegar um bocado de menina, mano, acho que estou perdendo muito tempo no Senhor. Eu estou vendo minha vida passar, estou vendo as pessoas se casarem, e eu estou aqui, cara, ainda sou virgem. Meu irmão, eu estou decidido, eu vou pegar um bocado de mulher possível. Poxa, que loucura é essa, mano? Do nada tu apareceu com esse pensamento? Do nada não, mano. Demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. E aí ele veio inflamado por algum motivo. Foi para uma festa lá em Brasília, num shopping chamado Pier 21. Ficou com uma garota lá. Mandou mensagem para nós falando que naquela noite ele ia fazer tudo que ele nunca tinha feito. O que eu vou te dizer parece lenda urbana, mas aconteceu com um brother meu. Ele foi para o apartamento dessa mulher, fez o que deveria fazer. Às 9 horas da manhã ele foi encontrado numa banheira cheia de gelo. Tinha 2 cortes nas costas dele. Um dos rins dele foi tirado. Que loucura! O Amaury faleceu depois de 2 meses. Porque ele deu uma infecção generalizada e, portanto, a consequência foi falência múltipla dos órgãos. Porque em um momento da vida dele, ele decidiu ir para um lugar perigoso. E eu digo para você hoje, cara, saia da janela. Se posicione num lugar de temor ao nome do Senhor. Eu preciso terminar dizendo que Paulo, depois desse extraordinário milagre, a ressurreição de um jovem, ele poderia dizer: meus irmãos, o culto está terminado, eu acho que nós chegamos no ápice da reunião, e portanto é interessante nós ficarmos até aqui, agora vamos para as ruas, vamos para as praças, vamos falar o que Deus fez. Portanto, acompanhe comigo Atos 20, versos 11. Está escrito: em seguida, portanto após a ressurreição, subindo novamente, partiu o pão e comeu, ou seja, ele fez a Santa Ceia. Depois da ressurreição, depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar a sua jornada. Isso é poderoso no texto, irmãos, porque Paulo continuou fazendo o que um pastor faz, com milagre ou sem milagre, expor a palavra. Paulo continuou a fazer o que um pastor faz, com ressurreição ou sem ressurreição, expondo a palavra. Paulo continuou fazendo o que um pastor deve fazer, honrando a palavra, com milagres ou sem milagres. Portanto, o Atos dos Apóstolos fundamenta
que não tem nada mais importante na vida de um cristão do que a expressão de culto ao Senhor, com milagre ou sem milagre, com vida ou sem vida. A palavra do Senhor necessita ser honrada. O nome disso é fidelidade às Sagradas Escrituras. Quando eu sou fiel à palavra de Deus, eu não tenho dúvida que o próximo passo vai ser a consequência da honra ao nome de Jesus Cristo. É porque eu honro o nome do Senhor através da fidelidade às Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus vem com um milagre poderoso. E não foi Paulo que fez. Foi o poder do Espírito Santo dentro desse instrumento chamado apóstolo Paulo. Ele tinha plena convicção disso. Então, o texto fundamenta algo sensacional. A igreja poderia sair gritando nas ruas de Trode: mano, aconteceu um milagre, aconteceu uma ressurreição, e todo mundo poderia sair chapado. Paulo poderia partir dali e fazer daquele momento a sua única ressurreição no seu ministério, o principal sermão de pregação do seu ministério. Porém, absolutamente nada disso era mais importante do que entre os elementos do reino de Deus, do que expor a palavra e valorizar a palavra no coletivo dos santos. Na verdade, Eutico só caiu por causa da palavra, e Eutico só ressuscitou por causa da palavra. A palavra que o matou e a palavra que o ressuscitou. A palavra que foi substituída pelo que estava acontecendo lá fora, e a palavra que sai do Espírito Santo para ressuscitar e para ressignificar, para redignificar. Portanto, galera, saibam, milagres trazem a glória de Deus, mas milagres não substituem o Evangelho. Nada é mais poderoso que o Evangelho. O Evangelho é maior do que os milagres. Não há nada mais milagroso do que na geração mais ateísta na história, você adorar um Deus que você nunca viu, e não há milagre mais poderoso o Evangelho continuar mudando vidas depois de 2000 anos. Isso é um poderoso milagre, de que Deus se fez carne, e o Verbo eterno se encarnou, e o autor da vida morreu na cruz e ressuscitou, e agora voltou para os céus, e não é um milagre que nós mais esperamos do que aguardar a volta de Jesus Cristo, porque o Evangelho é Jesus, o milagre é o testemunho do poder de Jesus. E o último texto, Atos 20, versos 12, que está escrito: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Nossos jovens precisam reviver. Vocês precisam ressuscitar. Vocês precisam ser voz de alcance do Evangelho. A necessidade de você, como jovem, olhar para um outro jovem morto e dizer: ressuscita, mano. Ressuscita, mano. Sai desse lugar de depressão e sai desse lugar de amargura. Eu quero finalizar meu sermão, se possível, já quero chamar o time de louvor. Eu tive a oportunidade, cara, de ministrar em muitos lugares. Mas um dos lugares que mais me impactou foi quando eu tive a oportunidade de palestrar na Universidade de Santa Maria. E lá em Santa Maria, eu tive a honra de ministrar para alguns sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss. Naquele dia, eu não fui como pastor, eu não fui falar sobre um sermão, eu fui palestrar sobre filosofia. E tinha uma senhorinha na plateia que era mãe de pessoas que faleceram na catástrofe. E ela chegou em mim e falou que eu me parecia com o filho dela. Só foi algo muito curioso, porque no Rio Grande do Sul as pessoas são descendentes de alemães. E aquela senhora tão branquinha falou que eu parecia muito com o filho dela. Eu pensei, essa senhora pode ter se relacionado intimamente com um negão. O marido dela certamente era um preto. E ela chegou em mim e começou a desabafar. Eu quero falar algo para vocês, geração de jovens. Vocês precisam desabafar. Porque existe cura na escuta e na fala. Eu sempre aconselho para quem vive em depressão ou para quem é impactado por focos de tensões. Quando você for orar, ore em voz alta. Escute sua labuta. Isso pode ser terapêutico para você. E ela começou a desabafar dizendo: professor, 3 turmas de odontologia estavam se formando em nosso município.
E eles contrataram a maior casa de show para fazer a festa. Eles contrataram uma banda de sertanejo universitário. Um dos integrantes começou a fazer pirotecnia com fogo. E de repente, começou a exalar gás tóxico. Os estudantes saíram correndo, 680 estudantes sobreviveram. 242 estudantes morreram carbonizados e pisados. Os seguranças fecharam a porta com medo dos caras não pagarem a conta. E ela falou para mim, os nossos filhos morreram arranhando a parede da Boate Kiss com os ossos da mão. E ela falou, professor, pegaram o corpo dos nossos filhos, porque as mulheres começaram a pisar nos cadáveres, com um salto 15 começou a deformar o rosto, e desovaram o corpo dos nossos filhos no ginásio da cidade. E só era possível nós identificarmos o rosto dos nossos filhos se nós ligássemos para o celular deles. E o celular que tocasse no bolso, nós identificaríamos e dizíamos, esse é o meu filho. E ela olhou para mim, começou a chorar, passou a mão no meu rosto, ela tinha 1,5 m de altura aproximadamente, tem 1,85 m, então era uma mulher mais baixa. E ela começou a chorar e disse, você parece muito meu filho. Porque quando eu liguei, eu encontrei 3 filhos mortos. Porque os filhos enfim, 2 filhos foram visitar o irmão no caso, que estava se formando. E ela me abraçou e falou, você lembra muito meu filho. E aí eu comecei a chorar. Abracei aquela senhorinha. E ela falou para mim, professor, nem sei se o senhor acredita, mas esse abraço lembrou o abraço de Deus. E aí eu me fiz pastor. Eu falei, sim, filha, esse abraço é um abraço de Deus, porque eu sou o corpo dele na terra. Eu tive a revelação do corpo de Cristo. Sabe, filhos, o corpo de Cristo é um corpo glorioso, porque o corpo de Cristo é a continuidade da cabeça que é Cristo. O córtex cerebral libera 1 bilhão de substâncias fisiológicas por segundo, quando se é homem. Quando se é mulher, o córtex cerebral libera 10 bilhões de substâncias fisiológicas por segundo, porque mulher tem útero. E, portanto, o útero é uma indústria fenomenológica de substâncias fisiológicas liberadas por milésimo de segundo. Entre as substâncias que mulher exala, se chama oxitocina, que é a substância do amor. A noiva do Cordeiro necessita exalar amor por milésimo de segundo. Porque a cabeça de Cristo é gloriosa, mas o corpo que é a igreja de Jesus precisa e necessita ser tão glorioso, porque é a continuidade da cabeça que é Cristo. Eu sinto confiadamente no Senhor Jesus gerando amor no corpo de Cristo através de você. Eu vejo Jesus olhando para muitos jovens, cara, que talvez teve uma história sofrida. Talvez você curte muito sua biografia. Talvez o Senhor te colocou no lugar de muita honra. Eu sou muito grato pela igreja. Eu sou extremamente grato porque a igreja me deu uma família. E a educação me deu dignidade social. Meu pai era de uma facção criminosa. Meu pai foi assassinado aos 24 anos, no dia do meu aniversário de 3 anos. Minha mãe foi mendiga até os 9 anos. Depois que meu pai foi assassinado, minha mãe ficou sem recursos e começou a traficar para criar 3 filhos. Ela foi presa em 1991. Saiu da cadeia em 2014. Em 1992... uma senhora faleceu, no dia do velório essa mulher ressuscitou. E essa mulher começou a pregar em presídios femininos, e essa mulher alcançou o coração da minha mãe dentro do presídio. Eu cresci ouvindo mais sobre Jesus no colo da minha mãe presa do que ouvindo os maiores pregadores do Brasil. Quando eu tinha 6 anos, eu pensava que maconha era um perfume, porque todo mundo da minha quebrada tinha cheiro de maconha. Eu pensava que era um perfume. Eu estava indo para a pré-escola com meu pai morto, minha mãe presa. 6 anos de idade, achei uma buchinha de maconha num plástico, no portão da minha casa. Cheirei e falei, rapaz, achei perfume. Abri a torneira, esfreguei a maconha na mão. Passei no corpo pensando que era perfume. Fui para a escola perfumado de cannabis. Cheguei na porta da escola, a tia da portaria que me abraçava me empurrou, falou para o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico foi até a sala da minha professora. E quando estava chegando na sala de aula, a tia gritou, você está fumando maconha, rapaz? Aí eu, fumando maconha, eu tinha 6 anos.
fumando maconha? Isso não é perfume não, tia? Tirei do bolso. Eu passei perfume no corpo. Todo mundo tem cheiro disso aqui? Ela, cadê sua mãe, Gil? Minha mãe está presa, porque a mãe de todo mundo que eu conhecia estava presa. Cadê seu pai, Gil? Meu pai está morto, porque o pai de todo mundo que eu conhecia estava morto. Ela me levou para a sala de coordenação pedagógica. Tinha 3 professores, um assistente social, um psicólogo, o diretor da escola. Naquele dia eu descobri que eu estava abandonado. Naquele dia eu descobri que minha mãe não estava no hotel, estava numa cadeia. Naquele dia eu tive um impacto de consciência. É Piaget que diz que uma criança que cresce na rua dos 0 aos 6 anos terá a mentalidade de um adulto de 18 anos. E Piaget, um dos pais da pedagogia moderna, devaneia. Imagina a idade mental desse sujeito na casa dos 20 anos. Provavelmente, nessa faixa etária, ele será um velho caquético. E a professora me ensinou tudo sobre droga, tudo sobre sexo. Aos 6 anos de idade, eu comecei a chorar desesperado. Ela gritou comigo, para de chorar agora, rapaz. Repete comigo, eu vou ser um grande homem. Bora, Gil, grita! E eu não conseguia, porque era muita informação emocional, cara. Bora, Gil, fala, eu vou ser um grande homem. E ela falou emocionada. Eu sou de uma época que professores não exerciam pedagogia de erotização infantil. Eu sou de uma época que professores exerciam paternidade e maternidade. A minha oração é para que Jesus levante vários professores aqui, cara, que exerçam maternidade e paternidade sobre uma geração jovem de crianças. E também que exerçam maternidade e paternidade dentro de universidades. Ela olhou para mim e falou, repete comigo, eu vou ser um grande homem. E eu consegui falar com a voz embargada, eu vou ser um grande homem. Ela bateu no meu peito e falou assim, então você vai estudar. E quando sua mãe sair da cadeia, você vai devolver a honra para ela. Eu me converti aos 8 anos, no dia 12 de fevereiro de 1994, às 12h30 da tarde. Quem cuidou de mim foi senhoras de coque. Eu ia para a casa da senhora de coque, porque todo dia, às 6 horas da tarde, tinha cuscuz. E rocha, mano. Ia para um monte com essas senhoras de coque. E quando eu tinha 12 anos, eu acampei no monte com elas. E elas fizeram um ciclo ao meu redor. E começaram a profetizar sobre minha vida. E falou assim, eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer, Gilbertinho, mas eu vejo você dentro de lugares chamados universidades. Eu vejo você indo e vindo. Jesus é sua bússola, meu filho. E eu sou o fruto das orações de senhoras que nem sabiam ler, mas que me assumiram. Eu fiz 5 mochilões na América Latina. Paissandu no Uruguai, Santa Cruz da Serra na Bolívia, Potosí, Yuni, Cochabamba, Sucre, Cusco. Eu fiz toda a trajetória do Império Inca pregando em campos universitários. Quando eu desci a primeira vez de Machu Picchu, no dia 12 de dezembro de 2014, eu tinha convicção, eu vou fazer mestrado sobre os primatas da América e vou morar em Cusco, aqui é da hora. E daqui dá para ganhar o mundo todo. E eu pensava, mano, que ia ser o reitor da UNB. Eu falei, meu irmão, vou sair daqui e vou pregar, vou ganhar um bocado de estudante universitário. Quando eu desci de Machu Picchu, cheguei na estação de trem que tinha Wi-Fi, minha irmã me liga e disse, Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia. Aí eu lembrei da minha professora. E respondi para minha irmã, então fala para ela que hoje inicia um processo de devolução de dignidade e honra. Pego minha mãe, tiro ela da quebrada. Alugamos um apartamento no bairro Maneiro, em Brasília. Minha mãe hoje é empresária. Minha mãe hoje, cara, é uma das maiores intercessoras da igreja que eu sou pastor. O Senhor ressignificou a nossa história. Porque um dia, quando eu era criança, eu decidi que a janela não seria o lugar da minha habitação. E hoje, toda a minha família é beneficiada, porque o lugar perigoso não é a possibilidade dos meus passos, até quando Jesus for a minha bússola. Isso vai acontecer até o retorno da volta dele. Talvez você seja o único pilar da sua casa. Talvez você tenha uma biografia semelhante à minha ou diferente. Quantos de vocês, cara, não pensaram em desistir e o Senhor foi sua única força?
Quantos de vocês, cara, não foram humilhados e o Senhor foi sua dignidade? O Senhor manda dizer para vocês nessa manhã: vocês não são órfãos, filhos. Ele exerce paternidade sobre sua orfandade. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Algumas pessoas vão começar a chorar copiosamente, porque Jesus entra nesse auditório hoje. E a primeira coisa que Jesus faz é assustar a orfandade. Jesus está dizendo hoje para você: eu sou seu pai, eu assumo você, confia em mim, sai desse lugar perigoso. Eu vejo Jesus arrancando pessoas jovens de masmorras emocionais. Eu vejo Jesus arrancando pessoas de ambientes de profunda escassez emocional. Eu vejo Jesus assumindo corações. As jovens que vieram para esse acampamento porque disseram: essa vai ser minha última chance. E você sabe que você pensou em suicídio nessa semana. Eu vejo Jesus colocando você num colo. E Ele manda dizer: os meus ouvidos não estão fechados para que eu não possa ouvir. E minhas mãos não estão atadas para que não possa te abençoar. Eu vejo Jesus assumindo o coração de garotas que se entregaram e se tornaram cacos por dentro. Jesus conhece você. Eu vejo Jesus assumindo homens que perderam a honra. Jesus hoje batiza com uma porção incrível de dignidade e honra. Porque muitos de vocês não tiveram ouvidos para desabafar. Jesus transiciona com redenção e com ressignificação. Todos ficam em pé em nome de Jesus. Existe uma porção de cura nessa manhã, e uma porção de profunda cura nessa manhã. Essa é uma manhã de ressurreição, irmãos. Acho que você não ouviu, eu disse que essa é uma manhã de ressurreição, irmãos. Eu vejo Jesus ressuscitando sonhos. E há pessoas que estão aqui para voltar a sonhar com a sua família. O louvor vai rasgar os céus em adoração. E enquanto esse time de louvor queima o incenso sobre o altar, honrando o Santo dos Santos, eu vejo Jesus trazendo vida e cura com muita força. Então, se faz sentido para você o que o Senhor falou hoje, e a janela é um lugar que era uma distração, ou os lugares perigosos começaram a ser uma verdade na sua realidade de vida, seja a nível emocional, seja a nível biológico, seja a nível social, seja a nível espiritual, você estava num lugar quase que de morte literal, mas talvez de morte de sonhos e morte existencial. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Enquanto o louvor rasga os céus em adoração, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Enquanto o louvor expressa adoração ao Santo dos Santos, eu vejo Jesus trazendo ressignificação e redignificação na sua história, em nome de Jesus. Estenda suas mãos bem alto, irmãos, bem alto. Vamos edificar um altar de adoração ao Senhor.